Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, trazendo um corte com reação da Sport TV e também da ESPN Brasil, com todo apanhado dos comentaristas, trazendo tudo sobre a escalação de hoje para o jogo entre Flamengo e Estudiantes. Isso mesmo, a Libertadores hoje sim começa com tudo, com o Mengão em campo. E, claro, o Mengão já é líder do Brasileirão e quer ser líder também na Libertadores. Por isso, fica comigo até o final para assistir tudo e saber de todos os detalhes dessa escalação que Felipe Luiz preparou para hoje. Quem são os jogadores que irão jogar, quem são os jogadores que está impossibilitado de jogar. Já vou dando a novidade, Bruno Henrique está de volta e promete trazer muitas jogadas daquela com muitos gols. Por isso, galera, fica comigo aí até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rolar aqui no canal. E, claro, lembrando de deixar aí os créditos para a Sport TV e também. Então, galera, agora sim, vamos pro vídeo. A gente vai agora para o Rio de Janeiro. Na porta do Maracanã, quem está posicionado é a Duda Dal Ponte. Duda, expectativa das melhores hoje, de casa cheia. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Também sobre a escalação. Dá para cravar quem é que começa jogando hoje no time do Felipe Luiz contra Estudiantes? Boa tarde para você, minha amiga. Não dá para cravar, Vini. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Taon. Ultimamente tem sido difícil cravar escalações do técnico Felipe Luiz, porque ele só crava essa escalação na preleção. Então, mais ou menos 6 da tarde, a gente vai ter alguma noção de como o Flamengo vem para esse jogo. Ele tem uma base do time, mas tem muitas dúvidas, né? Olha, uma coisa que a gente já sabe, Léo Ortiz está de volta, vai estar no time titular junto com Léo Pereira. Ele ficou fora do último jogo por conta de suspensão. Na lateral direita, o Varela estava com quadro de pubalgia, mas já se recuperou. Ontem fez o treino completo com os companheiros, sem restrição, e ele sai na frente para uma vaga no time titular. O Emerson Royal foi bem no jogo contra o Juventude, fez gol, inclusive, mas o Varela deve ser o titular. Na lateral esquerda, o Alexandro segue no departamento médico. Na verdade, ele já está fazendo trabalhos no campo, mas ainda é desfalque. Vai ser a terceira partida que ele não vai jogar pelo Flamengo seguida por conta de um problema na panturrilha esquerda. Não vem para o jogo. No meio de campo, Jorginho ainda é dúvida. Ele muito provavelmente não vem para o jogo, mas não dá para cravar. Até um torcedor passou agora há pouco e perguntou: ô Duda, o Jorginho vem para o jogo? Falei, olha, não posso te afirmar isso ainda. Por quê? Ele fez trabalho no campo ontem com os jogadores, separado também por conta de um edema que ele teve na coxa esquerda, ficou fora dos últimos 2 jogos. E ele tem uma mínima condição de jogo. Inclusive, o Jorginho quer jogar. Só que a comissão técnica do Flamengo não quer forçar o jogador, colocar ele aqui para jogar e ter uma nova lesão que vai deixar ele fora por ainda mais tempo. Então, nesse caso, há cautela. A gente não consegue cravar ainda se ele vem ou não, mas, a princípio, o Jorginho não vem para o jogo. E aí, 2 jogadores despontam ali para ser o substituto. O Felipe Luiz não tem um substituto imediato, né? Seria o Pulgar, mas o Pulgar também está lesionado, está fazendo trabalho de fisioterapia ainda vai levar um tempinho para voltar. Então, é Alan ou De La Cruz. O Alan foi titular na partida contra o Juventude, na última do Campeonato Brasileiro, e o De La Cruz na partida contra o Grêmio. O De La Cruz sai na frente por essa vaga hoje no time titular, ao lado de Saul e Arrascaeta. E aí lá na frente é sempre o mais difícil pra gente decifrar, né? Porque o Felipe Luiz adapta o ataque dele de acordo com o adversário. E normalmente o mais utilizado vem sendo Samuel Lino, Plata e Pedro. Mas nas oitavas de final contra o Internacional, o Bruno Henrique foi titular no lugar do Pedro. Então ele pode ser uma opção hoje, o Pedro vem jogando, mas o BH pode ser uma opção. Assim como o Luiz Araújo, que foi titular contra o Juventude no lugar do Plata, também pode ser uma opção. Ou seja, tem várias opções aí, é difícil cravar, tem uma base, mas tem dúvidas também. E aí essa é expectativa para o jogo de hoje. Você falou de público também, Vini. E olha, ingressos esgotados já há alguns dias. Algumas pessoas passaram aqui nos perguntando também se tem ingresso para o jogo de hoje. Não tem. Expectativa de casa cheia, mais ou menos 70 mil pessoas aqui no Maracanã para essa partida que é importantíssima, né? Flamengo e Estudiantes já se enfrentaram algumas vezes, 8 vezes. Foram 3 vitórias do Flamengo, 4 empates e apenas uma derrota para o Estudiantes. Então tem esse bom retrospecto. Flamengo é o
único carioca aí que segue na Libertadores. Lembrando que desde 2022 só cariocas conquistaram o título da Libertadores, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Então é a esperança aí do Rio de Janeiro nessa Libertadores. Flamengo que não foi muito bem na fase de grupos, se recuperou nas oitavas de final e agora quer essa vaga para semifinais. Começa jogando hoje e na semana que vem tem a partida de volta lá na Argentina, Vini. Valeu, Duda. Bom trabalho para você, minha amiga, toda a nossa equipe do Rio de Janeiro. A Duda falou sobre as dúvidas na escalação do Felipe Luiz, e são muitas, né? A única certeza é de que o time vem muito forte, o elenco é um dos melhores, não só do país, mas da América do Sul. Expectativa de um grande jogo hoje contra o Estudiantes. A gente vai para Buenos Aires para falar com Rafael Sibila, que já aparece em destaque aqui no nosso teto desse jogo, mas eu quero te ouvir sobre Estudiantes, né? O que esperar desse adversário do Flamengo no jogo de hoje, partida de ida das quartas de final, meu amigo? Boa tarde. Fala, Vini, tudo bem? Olha, é um time bastante cascudo, né? Bastante copeiro, tem conquistado títulos de Copas aqui na Argentina. É claro, não tem grandes destaques individuais como o Flamengo tem. Tem o Cristian Medina, que foi a maior contratação da história do Estudiantes, quando o Estudiantes pagou 15 milhões de dólares por ele, jogador que era do Boca Juniors. Mas assim, é um time muito reativo. Em algum momento, até o técnico Eduardo Domingues tentava ter um time com mais posse de bola, de criação. Tem um jogador muito bom no meio de campo, que é o Ascasior, que é o russo platinado, é muito bom de bola mesmo. Agora, é um time que não tem tantas possibilidades assim técnicas, né? Tem um jogador que veio da MLS, que estava jogando no Inter Miami, que é o Facundo Farias, jogador que foi revelado aqui na Argentina mesmo, que é bom jogador. Ali no ataque também tem o Guido Carrijo, que é artilheiro, trouxe o Muslera para ser uma segurança no gol, mas eu acredito que teremos um jogo em que o Estudiantes, principalmente nessa primeira partida, vai dar a bola para o Flamengo para tentar, num contra-ataque, fazer o gol, voltar para a Argentina pelo menos com um empate e aí usar a pressão que acontece ali no estádio Uno, né, em La Plata, para conseguir essa vaga na semifinal. Lembrando que é um tetracampeão de Libertadores o Estudiantes, hein? O Estudiantes tem toda essa sua história, né? Agora, não vive um grande momento, né? Pelo menos não no campeonato local, né? Veremos aí como que vai ser esse grande jogo entre Estudiantes e Flamengo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre outros jogos da Libertadores. Tem São Paulo hoje também. Tem aqui, o rubro-negro ele tem duas opções. Ou ele vai para o Maracanã, ou ele assiste aqui na ESPN, Rafa. Não, e a opção que você trouxe só se ele já comprou o ingresso, né, Bruno? Porque se não tiver comprado, já acabou há 2 dias. Então nem adianta ele se esforçar só nas mãos dos cambistas, e aí convenhamos, não é nada confiável uma ação como essa, né? A opção realmente, e a melhor, é assistir na ESPN, Disney Plus, com Rogério Vogan, Paulo Calçade, Zinho, Carlos Eugênio Simão e grande elenco. A bola rola às 9h30 da noite aqui no Maracanã. E claro que a expectativa é sempre muito grande sobre a escalação do time do Flamengo. A gente já informou e vem informando há alguns dias, já com o Pedro Henrique Torre. O Flamengo não tem ainda o Pulgar, que não tem previsão de retorno, não tem o Jorginho e não tem o Alexandro. São 3 ausências para o jogo dessa noite contra os Estudiantes. Em contrapartida, o Felipe Luiz tem as voltas do Varela, do Léo Ortiz e também do Bruno Henrique, que fez o chamado controle de carga e também conseguiu eliminar perante o STJD para poder recuperar a sua condição de jogo. E aí, como desde que o Felipe Luiz assumiu o comando técnico do Flamengo, com o José Boto da condição de diretor executivo, o vazamento de informações sobre a escalação do Flamengo passa a ser uma coisa muito mais rara, porque os treinos são fechados e essas informações mais específicas de formação do time, elas ficam em âmbito restrito. O Felipe Luiz compartilha com pouquíssimas pessoas. Qualquer escalação que nesse momento é divulgada para o jogo dessa noite, ela parte de uma estimativa e não necessariamente de uma apuração. Eu mantive contato mais cedo com uma pessoa ligada ao futebol do Flamengo e desenvolvi em conjunto com ela um raciocínio para o jogo dessa noite com base naquilo que o Felipe Luiz fez recentemente. Por exemplo, na partida contra o Internacional, na etapa anterior, às oitavas da Conmebol Libertadores. E aí, tendo como parâmetro o jogo da fase de grupos contra o Central Córdoba, aqui no Maracanã, em que o Flamengo perdeu por 2-0, a probabilidade maior dele ter um pouco mais de equilíbrio no meio-campo fala mais alto do que o time totalmente voltado à função ofensiva. O que eu quero dizer com isso? Já que ele tem o Ayrton Lucas como titular da lateral esquerda, a tendência com isso é que o Alan ocupe o meio-campo para poder causar um pouco mais de equilíbrio junto com o Saul e com a Arrascaeta. E a outra dúvida que envolve o ataque, para mim, passa
passa muito pela presença do Bruno Henrique como titular. Foi assim que o Flamengo jogou contra o Inter lá. Você ganha mais mobilidade, você tem um jogador que participa mais das diagonais sem a bola, que contribui caindo pelo lado do campo, principalmente o lado esquerdo. Isso pode impactar também na movimentação do Samuel Lino. Acho que na direita vai o Gonzalo Plata e o Luiz Araújo fica no banco de reservas. Então, conjecturando o Flamengo para essa noite, Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alan, Saul e Arrascaeta na frente, Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino com Pedro no banco de reservas. É apenas uma possibilidade que, eu repito, é fruto de uma mistura de contatos e também recência. Tá bom, Bruno? Conjectura e conjectura. Esse é o nosso Rafa, tá bom? Então eu vou trazer essa discussão aqui, viu, Rafa? Ótimo, e continua com a gente, claro. O desempenho do Flamengo e do Estudiantes nos últimos 10 jogos. Então, o rubro-negro só com uma derrota é aquela pro Santos, certo? Certo. E o Estudiantes, 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Olha o número de gols do Flamengo, 21. E só 5 gols sofridos, hein? A gente não fala tanto... A gente fala, né? Fala. Mas a gente pouco destaca que o Flamengo simplesmente toma pouquíssimos gols. Bom, o Rafa trouxe essas opções então, Jailson. Né, do que ele conseguiu ali, do que ele tem de apuração e um pouco da sensibilidade. Do time ter, de repente, o Alan e ter o Bruno Henrique no lugar do Pedro. Você gosta? A gente lembra do que aconteceu do Flamengo contra o Inter, né? Contra o Internacional foi assim, a questão do Bruno Henrique, de ter opções diferentes do que o Pedro oferece. São jogadores que estão atuando nessa função, né? O Bruno Henrique se adaptando cada vez mais a jogar muito menos, né? Na ponta esquerda, até porque tem ali o Samuel Lino que tomou conta da posição e o Felipe Luiz tem utilizado o Cebolinha como reserva imediato quando precisa descansar o Samuel Lino. Então o Bruno Henrique restou, é a realidade, né? Restou ali para ele jogar de camisa 9, de centroavante, com o Arrascaeta como companheiro ali de ataque. O Bruno Henrique ele oferece mais movimentação. Ainda mais um jogo como... A questão é que o jogo tem que ver como o Estudiantes vai se portar, né? Hoje ali, aí no Maracanã, com o Rafa ainda está com a gente, né? Como vai se posicionar, porque a tendência é que o Estudiantes marque muito baixo. E se o Estudiantes marcar muito baixo, o Bruno Henrique tem menos espaço para correr. Tendo menos espaço para correr, ele pode oferecer menos. A não ser que o Estudiantes marque no meio-campo, né? Um blocozinho ali, né? Mais ou menos no médio, né? Na altura ali do meio-campo. E aí o Flamengo tem a oportunidade de fazer o que fez contra o Internacional. Como o Inter marcou mais no meio-campo no primeiro momento, o Flamengo teve que utilizar as diagonais, né? A corrida do Bruno Henrique diagonal nas costas do zagueiro para conseguir ali oferecer, né? Para gerar jogo e trazer o time para frente. Então vamos ver como vai ser. E em relação a Alan, né, e De La Cruz, que foi outra situação que o Rafa trouxe, bom, eu prefiro o De La Cruz. Né? Prefere? Eu prefiro o De La Cruz. Eu também prefiro. Mas é porque prefere ou é por exclusão? Não, o De La Cruz a gente está falando de um cara que poderia se titular se não tivesse esses problemas recorrentes de lesão. De lesão, tá. Então, assim, o De La Cruz oferece mais, tem mais qualidade com a posse da bola, trabalha com as duas pernas com tranquilidade, aquele motorzinho, né, além da finalização de fora da área e também da bola parada. Então, o Alan, ele é um destruidor. O Alan, ele destrói as jogadas e passa para quem estiver mais próximo. O De La Cruz, ele também pode ser um destruidor, mas que tem mais qualidade quando tem a posse da bola. Você prefere o Pedro ou o Bruno Henrique, o Donk, para o cenário que deve acontecer hoje? Eu concordo com a análise em relação à característica dos dois jogadores. Pensando no momento das duas equipes, a diferença, acho que por mais que o Estudiantes possa ter, de repente, pensar até num bloco médio, acho que o Flamengo vai empurrar o Estudiantes para trás. E por isso que eu iria com o Pedro. Eu penso que o Flamengo vai acabar colocando o Estudiantes muito para trás. E eu acho que esse tipo de jogo acaba influenciando. E se o Flamengo tem uma situação favorável, consegue abrir uma boa vantagem, talvez possa ter mais espaço para um Bruno Henrique na segunda etapa. Então, pensando nesses dois cenários, eu imagino que o Estudiantes vai acabar ficando mais para trás e eu iria com o Pedro e também com o De La Cruz. Ô Rafa, isso inclusive foi motivo aí de discussão, depois até do que o Felipe Luiz falou e fez, que era dificilmente ele escalava o time com o Bruno Henrique e com o Arrascaeta. Né? Com o Bruno Henrique, com o Pedro, desculpa. Isso. Com o Pedro e com o Arrascaeta. Isso. Aí teve aquele puxão de orelhas, tal, as coisas voltaram a se encaixar. Que bom que mudou, né? Então, isso já é passado, né? Bom, no último jogo foi assim e já é possível ver o Flamengo jogando com intensidade com os dois em campo, mais o De La Cruz, com os três em campo, dá, Rafa?
Dá, tecnicamente dá. Esse asterisco, digamos assim, envolvendo os planejamentos dos jogos do Flamengo já foi descartado, não existe mais. O Felipe Luiz vai estabelecer critérios técnicos, físicos, táticos, para poder montar o time a cada partida. O que talvez encoraje a gente a crer na possibilidade do De La Cruz jogar o jogo de hoje como titular, é por causa da necessidade que o Flamengo tem de fazer o resultado aqui para administrar o jogo da volta da Argentina. E claro, contra o adversário, aí já trazendo um pouco de informação também sobre os Estudiantes, hoje o Fernando Domingues não tem o Gonzalez Pires, lateral direito titular, que é até um jogador que ataca muito, vai botar um zagueiro improvisado jogando como lateral. Uma boa válvula de escape para escolher o lado para cair nas costas de um lateral do Flamengo buscando aí aproveitar contra-ataques, também está fora. E vai ter o Guido Carrilho como único centroavante, jogador mais pesado, de pouca mobilidade, vai depender muito do trabalho do Gabi Neves, de muito trabalho do Medina. Vai ser um time que vai jogar no 4-5-1, gente. Provavelmente com linha baixa, mas certamente no 4-5-1, ocupando muito o meio-campo para tirar do Flamengo o setor de construção. E aí, o De La Cruz entregaria muito mais tecnicamente? Sim, sem dúvida. Todavia, uma perda de bola no meio-campo pode ser crucial. Você não puxa o Saúl para vir para volante, para primeiro homem, né? Alguém tem que fazer o papel do Jorginho. E aí, seria um pouco arriscado deixar aquele setor desguarnecido? Talvez, mas tecnicamente, acho que não se discute. Acho que o De La Cruz tem que jogar na vaga do Jorginho hoje. É mais jogador do que o Alan, do que o Everton Araújo, das opções que o Felipe Luiz tem para escalar o meio-campo. E acho que em relação ao ataque, com o Pedro você sufoca o adversário, como disse o Donk. O Pedro demanda pelo menos 2 jogadores, né? Um nele e outro na sobra, concordo com isso, mas você perde alguém para a construção coletiva, a movimentação que permite que o Flamengo chegue ao gol adversário trocando passes. E naturalmente é essa a primeira filosofia de jogo do Felipe Luiz quando o time dele tem a bola. E acho que para hoje talvez faça mais sentido ter o Bruno Henrique. E aí, claro, em cima disso tá como o Estudiantes vai jogar, ou tem jogado. E é por isso que eu vou chamar aqui o Matheus Carreira, do Data ESPN, que vai desenhar para a gente, vai mostrar o que nós, não é, Matheus? Precisamos saber sobre os argentinos. Aliás, até para começar a conversa, eu quero lembrar o que ele falou ontem aqui. Muito bem. Porque ontem o Carreira veio aqui e desenhou exatamente como saiu um dos gols do Palmeiras. Vamos lembrar? Vamos. Ah, vai ter? Claro. Olha aí. Vamos ver o que aconteceu ontem. Moral, hein? Vamos ver. Olha só como é meio descoordenado. Tem liberdade para o lançamento e essa liberdade no lançamento vai acarretar em algo que, para mim, é a principal fragilidade do River Plate, que é a quebra da linha defensiva. Ah, mas se ele vacilar assim na troca Flaco e Vitor Roque? O River Plate, olha só, eu deixei até vermelhinho os intervalos, porque Pela Conmebol Libertadores, o Flamengo no Maracanã recebe o Estudiantes. Pedro Henrique Torre chega aqui no nosso intervalo. Valeu, amigos ligados em River Plate Palmeiras. Amanhã, aqui no Maracanã, tem outro jogo das quartas de final da Copa Libertadores. Flamengo Estudiantes, transmissão exclusiva ESPN Disney Plus, 21h30. Casa cheia e muita pressão para cima do time argentino, Rafa. Com certeza, Pedro Torre, abraço ao fã do esporte. O Flamengo sabe que tem que fazer o placar jogando no seu estádio para administrar o jogo da volta. O adversário atravessa um momento de oscilação no campeonato local, apenas uma vitória nos últimos 4 jogos. A tendência é o Estudiantes vir com o meio campo mais fechado. E o Flamengo, apesar das ausências do Jorginho e também do Alexandro, é muito favorito para o jogo dessa quinta. E favorito com casa cheia, noite de Libertadores, o jogão aqui no Maracanã, 21h30, transmissão exclusiva ESPN Disney Plus, narração de Rogério Volgan, comentários de Paula Calçade, Zinho e também Carlos Eugênio Simon. É isso aí, nação rubro-negra. Então, hoje tem jogo na Libertadores do Flamengo e a expectativa tá daquele jeito, né? E esperamos que realmente o Flamengo ganhe esse jogo, porque ele está com foco, os jogadores já estão com foco. Bruno Henrique voltando, né? Conseguiu aí essa liberação, vai jogar. Ele é aquele craque que sempre aparece na hora decisiva. E hoje é a hora decisiva, né? Já que o Flamengo não fez um bom início, né, da Libertadores, né? Ele se preocupou mais com o Brasileirão. Não tá errado, né? Não tá errado. É tanto que ele está na liderança aí, né, do Brasileirão. Mas agora ele vai ter que correr atrás na Libertadores e para isso ele precisa golear no jogo de hoje e garantir
já antecipada, né, essa classificação aí na Libertadores. Mas, galera, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Deixa aquele like marotinho pra gente ficar aqui sempre com vocês. E deixa o seu placar. O meu é 3-0 e o seu é o qual? Comenta aí embaixo e deixa aí pra gente saber que aqui quem manda é vocês. E lembrando aí, né, que vocês possam compartilhar o vídeo com seus amigos rubro-negro. Até o próximo vídeo.